Leitura do Evangelho de Mateus, capítulo 11, versículos 28, 29 e 30. Vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e achareis descanso para a vossa alma, porque o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Já vivemos alguns apagões aqui nessa região, na cidade, nosso país viveu isso. Apagões foram aquelas situações em que acabou a energia, não numa casa, numa rua, mas numa cidade inteira, numa região inteira. Épocas de grandes chuvas, isso acontece com mais frequência, embora não tenha sido tão frequente assim. O apagão acontece, queridos irmãos e irmãs, porque a rede elétrica nacional do nosso país, ela é toda interligada. Aquilo que é gerado de energia elétrica no sul, no norte, no leste, no oeste, no centro do país, tudo isso é interligado. É um sistema chamado um sistema em anel. Então um gerador vai se juntando a outro gerador e a energia elétrica ela está toda interligada. Quando por alguma ocasião, uma chuva, um defeito na rede, no equipamento, e geralmente de grande porte, quando acontece um defeito, um desligamento de uma certa parte desse circuito, em qualquer lugar do nosso país, o que acontece? Sobrecarrega todo o resto. Para uma parte, mas o país continua funcionando, as pessoas continuam acendendo luz, ligando o chuveiro, as indústrias estão funcionando, a energia pública está funcionando. Então, se você tinha dezenas e dezenas de geradores dando conta de tudo isso, de repente você perde uma parte, aqueles que ficaram vão precisar fazer isso sozinho agora, né? Ou com menos quantidade de equipamentos. E aí então vem a sobrecarga, e às vezes essa sobrecarga, o que acontece? É tipo um efeito dominó, né? Sobrecarrega demais, cai, aí o outro que fica vai se sobrecarregar mais ainda, cai, e aí começa a haver várias quedas. Geralmente para estabelecer isso tem que desligar tudo, recomeçar tudo de novo, por isso que demora às vezes algumas horas para poder estabelecer no país todo toda a energia. Eu acredito que é fácil de você entender isso, como é fácil você entender que muitas vezes nas nossas vidas, alguns apagões também sobrecarregam-nos. Imagina que você é todo um sistema interligado, porque isso é a vida humana, né? É família, trabalho, é saúde, é dinheiro, é lazer, é igreja, religiosidade ou espiritualidade, é vizinhos, é a família de perto, a família de longe, é a economia, é a política, é a segurança. Olha quanta coisa não acontece, não passa na nossa cabeça todos os dias, a partir do momento que a gente acorda. Tudo isso está acontecendo ao mesmo tempo. É muito difícil você isolar setores da sua vida, é muito difícil. Imagine então que você, no seu dia a dia, tem todas essas instâncias acontecendo, você convivendo com tudo isso, e você procura manter um equilíbrio, né? Então você busca saúde, relacionamento familiar saudável,
uma vida profissional de estabilidade, uma segurança financeira, cuidando do seu bem-estar psicológico, físico, cuidando da sua espiritualidade, e assim então quando a gente consegue manter esse equilíbrio diário, a gente vai caminhando, vai tendo aqueles picos às vezes de exigências, porque é um telefonema que você recebe um pouco desagradável, é uma notícia mais ruim um pouco, é uma coisinha aqui, uma coisinha ali, mas você está num equilíbrio, assim como o sistema elétrico consta todo equilibrado, tem uma carga a mais aqui, ele dá conta, uma carga a mais ali, ele vai dando conta, mas às vezes acontece, queridos, que certos setores da nossa vida entram em pane, uma enfermidade pode levar a pessoa ao pânico, ou ao pane, chegar para trabalhar e de repente o patrão, ou o gerente, o diretor, está aqui o aviso, não precisa vir mais, pode ir, faz lá o seu exame demissional e tchau. De repente, alguém da sua família chega e te fala algo que você não esperava. De repente o marido vira para a esposa e diz: não te amo mais, estou indo embora. Ou a esposa para o marido. Nem sempre, queridos irmãos e irmãs, nós temos equilíbrio e força suficiente para que quando algo, uma parte, um setor, uma instância da nossa vida passe por esse pane, nem sempre a gente consegue ficar totalmente em pé. É aquelas ocasiões onde de repente o nosso mundo interior desmorona. Hollywood gosta de efeitos especiais, E a gente vê aqueles filmes que é impressionante, parece realidade, tudo ali é virtual, feito em computador, mas de repente o carro está andando, a casa está andando, a pessoa está andando, a casa está em pé, abre um buraco e cai tudo, a terra engole tudo. Você está andando num lugar que é firme, de repente não tem mais chão. Muitos casamentos estão desmoronando, muitos profissionais estão desmoronando, e muitos crentes estão desmoronando, porque estão experimentando essas sobrecargas. E é interessante, irmãos e irmãs, como essa sobrecarga, que envolve às vezes uma coisa tão humana, tão material, tem a capacidade de afetar inclusive a nossa espiritualidade. E às vezes a nossa crise espiritual, a nossa crise religiosa, não é nem com Deus, não é nenhum problema com Deus, com a Bíblia, ou com a igreja. Às vezes é um problema da casa, do trabalho, mas isso tudo traz uma sobrecarga, e por alguma razão não conseguimos mais ler Bíblia, não conseguimos mais orar, não conseguimos mais louvar, não conseguimos mais sair de casa para ir ao culto, não conseguimos de repente nos envolver com a religiosidade. A nossa vida espiritual também sofre sobrecargas. E esse aspecto espiritual e religioso em particular, que é tratado aqui nesse texto de Mateus 11, 28 a 30. Em particular, Jesus aqui está tratando dessa questão religiosa e espiritual.
O capítulo 11, capítulo 12 de Mateus tem uma particularidade. Ele nesses dois capítulos, capítulo 11 e 12, nós vamos falar aqui do 11, Jesus está se apresentando como o Messias. Se você olhar aqui, ler esse capítulo 11, também ler o 12 depois, pode fazer isso depois na sua casa, você vai ver então Jesus se apresentando como o Messias, Messias, o enviado de Deus, o Cristo, o Filho de Deus, aquele servo do Senhor prometido desde lá dos profetas do Antigo Testamento. Então Jesus está ali dizendo: olha, eu sou esse Messias, e a minha missão como Messias não é a de condenação, mas é a de libertação e de perdão misericordioso. Vamos ler, por exemplo, aqui João, esse mesmo capítulo 11, 4, 5, e Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. João perguntando aqui, versículos 2, 3, você é o Cristo mesmo? Você é o Messias? É o Senhor mesmo que a gente estava esperando? Então Jesus, vamos lá dizer para João: eu sou o Messias sim. Por quê? Porque eu estou cumprindo a missão do Pai. Qual é a missão? Versículo 5, os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Olha que palavra maravilhosa. Jesus está citando uma das palavras messiânicas lá do Antigo Testamento, dizendo que o Messias, o enviado de Deus, seria este homem, seria este enviado de Deus numa missão de libertação, perdão e misericórdia. O próprio Jesus se apresenta como um manso e humilde de coração. Nós lemos aqui no versículo número 29, eu sou manso e humilde de coração. Jesus está se apresentando: gente, eu sou o Messias. As pessoas estão sendo libertas do mal. Os pobres, ou seja, aqueles que não têm recurso nenhum, não teriam como ter acesso a alguns lugares que os ricos têm, os pobres estão ouvindo o Evangelho. As boas novas estão sendo pregadas para aqueles que são desprezados e incapacitados da sociedade. Quem não pode ouvir o surdo, está ouvindo. Quem não pode ver o cego, está vendo. Eu sou esse Messias misericordioso, vim aqui trazer o perdão. Eu sou humilde e manso de coração. Nós cantamos aqui, que doce nome, Jesus, que doce nome. Nome suave. Agora, irmãos e irmãs, apesar de Jesus estar se apresentando como Messias, apesar de Jesus estar lendo o texto e dizendo: olha, eu sou o Messias, está cumprindo em mim a palavra de Deus, apesar de Jesus operar libertação e trazer perdão e misericórdia de Deus, muitas pessoas lançavam dúvidas e contestavam a messianidade de Jesus. Então, nesse capítulo 11, versículo 16, mas a quem hei de comparar esta geração? E depois o texto está dizendo o seguinte: o povo me critica, apesar de toda esta obra de perdão, misericórdia, apesar da demonstração de que eu sou o Messias, o povo está me criticando. E a quem eu vou comparar esta geração? O próprio versículo 20 também,
Passou então Jesus a increpar as cidades, nas quais ele operava numerosos milagres, pelo fato de não se terem arrependido. O Messias vai na cidade, o Messias, Filho de Deus, opera o milagre, opera a libertação, ministra perdão, misericórdia. O povo se beneficia disso, mas o povo não crê. Mantém o seu coração duro, continua se opondo a Jesus. E até mesmo os religiosos se opunham a Jesus. Homens que conheciam as Escrituras, conheciam as promessas messiânicas. Então, capítulo 12, versículo 14: retirando-se, porém, os fariseus, conspiravam contra ele, sob como lhe tirariam a vida. Os religiosos então procurando um jeito de matar Jesus. Esses mesmos religiosos que conseguiram nublar os olhos do povo, tornando a religião um fardo pesado e Deus um juiz incompassivo. Os religiosos do tempo de Jesus tornaram a religião, aquilo que religa o homem a Deus, tornaram a religião um fardo pesado e Deus um juiz sem misericórdia, incompassivo. Jesus está falando com esse povo. Jesus está falando com um povo que, ao mesmo tempo que é beneficiado, está dividido entre os que o aceitam e os que o rejeitam. Um povo que tinha a palavra de Deus, que tinha ali homens para ministrar a palavra de Deus, mas um povo que estava sobrecarregado com a própria religião, a própria religiosidade que eles foram ensinada e com aquilo que era exigido deles. Então olha que interessante, esse povo, apesar de serem judeus, povo de Deus, apesar de terem o privilégio da presença de Jesus entre eles, era um povo que estava sobrecarregado, religiosa e espiritualmente sobrecarregado, mas não só religiosa e espiritualmente, era um povo que estava sendo oprimido, era um povo que era serviçal dos romanos, era um povo que tinha um rei que eles não aceitavam, era um povo pobre, sofredor, com exceção de uma pequena elite, era um povo que sofria numa região que maltrata as pessoas, aquela região do Oriente Médio. Então, para essas pessoas sobrecarregadas, inclusive religiosamente, Jesus faz esse convite: vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados. O convite de Jesus foi para aquele povo que estava ali, foi para aqueles que o rejeitavam também, foi para todos que viviam naquele tempo, e o convite de Jesus é para você hoje também. Vinde a mim, todos os que estão sobrecarregados. A oferta de Jesus, ou o convite de Jesus, é para que a gente viva uma vida cristã sem sobrecargas. E o que isso implica? Em primeiro lugar, irmãos e irmãs, o convite de Jesus é para substituir a sobrecarga do mundo por sua carga. Note que é você tirar a sobrecarga para carregar a carga de Jesus. O meu jugo é suave, o meu fardo é leve.
O convite de Jesus é para uma vida cristã sem sobrecarga, para viver uma espiritualidade e religiosidade fundamentada no fardo leve e jugo suave de Jesus. Jesus estava convidando seus discípulos a trocar o jugo dos fariseus, que era salve-se a si mesmo, pelo seu jugo, confie na misericórdia de Deus. A base da religiosidade dos fariseus, dos religiosos do tempo de Jesus, era o merecimento, era a perfeição, era a exigência. Era um Deus que nunca se agradava, que nunca se comovia. Esse era o Deus ensinado ao povo. Jesus diz: olha, troquem isso está sobrecarregando vocês. Irmãos e irmãs, tudo aquilo que é sobrecarga, e principalmente se é uma sobrecarga que não vem dos céus, e podemos até questionar se de Deus vem alguma sobrecarga, de fato, porque nós sabemos que Deus nos conhece muito bem, e sabe o quanto nós podemos carregar, porque a palavra de Deus diz que nós somos tentados, mas não acima da nossa capacidade de enfrentar, porque Deus conhece a cada um. Pessoas diferentes, cristãos diferentes, experimentam situações diferentes, porque cada um tem o seu próprio modo de ser. Sentimento é algo que todo mundo tem, mas que ninguém tem igual. Como cada um sente a sua enfermidade, como cada um sente a sua crise familiar, como cada um sente os seus desafios, o modo como ele tem sido tentado, cada um sente na sua individualidade. E Deus conhece a individualidade de cada um. Deus conhece você mais do que você. Ele te criou. A máquina não pode conhecer suas peças, suas engrenagens, mais do que um engenheiro que a projetou, que a rascunhou, que a desenhou, que acompanhou sua produção, que a testou, que a colocou em funcionamento. E sabe porque cada pecinha ali tem sua função. Você já teve a curiosidade de pegar uma placa de circuito eletrônico, por exemplo, igual tem celular, esses aparelhos, tablets, televisão, qualquer aparelho hoje eletrônico, você sabe, tem aquela placa eletrônica, e ali você vê uma centena de peças, mas na verdade ali tem milhares, até milhões de peças ali. Aí você olha aquilo lá, nossa, tem 200 peças numa plaquinha desse tamanho, eu vou arrancar uma. Você acha que uma vai fazer falta? Bom, pode ter certeza que não vai funcionar mais. Mas quem a projetou sabe por que ela está ali. Sabe? Ele é o criador daquela peça. E assim é Deus. Assim é Deus. Deus te conhece. Confia na misericórdia de Deus. Confia nesse conhecimento que Deus tem de você. Irmãos e irmãs, muitas vezes nós estamos insatisfeitos com a nossa espiritualidade.
Nós estamos sentindo que igreja, que religião, que Deus, que tudo isso é um peso. Sabe por quê? Porque nós não compreendemos corretamente o que é igreja, o que é Deus, o que é Bíblia, o que é fé, o que é vida cristã. Deus não pode ser peso para ninguém. Mas Deus é exigente. O convite de Jesus é para que você viva uma vida na qual prevaleça a confiança, a esperança no socorro, na força, na bondade, na misericórdia, no perdão, na instrução de Jesus. Uma vida cristã ancorada em Jesus é diferente porque é ancorada em quem é manso e humilde de coração, porque é fundamentada na fé, no amor, na esperança, não nas obras e merecimentos pessoais. Nada deste mundo se compara ao que Jesus tem para oferecer. Você está cansado e desiludido com esse mundo? Você não ficará com Jesus. O segundo ensinamento, queridos irmãos, irmãs, é que o convite de Jesus é para uma vida sem sobrecarga, mas não sem carga. Venham a mim os que estão sobrecarregados, eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo. O jugo, acho que todos sabem, né? É aquela peça que você põe no carro de boi, né? É ela que o carro de boi se apoia ali nele, né? O boi, ou em dois, está ali o peso, e ali é preso no animal, então ele sustenta aquela carroça, e quando ele anda, ele puxa aquilo, essa peça, o jugo. Jesus está dizendo o seguinte: olha, a sobrecarga é o alivio. Ou seja, o que nos sobrecarrega nós já vimos, é o mundo, ou é até mesmo uma falta de compreensão da religiosidade, da espiritualidade, uma vida que não está ancorada na fé, na esperança, no amor de Deus. Isso é o que nos sobrecarrega, já falamos sobre isso. Jesus está falando: eu alivio vocês de tudo isso. Agora vocês fazem o quê? Tira isso e põe o meu jugo. Mas a diferença, diz Jesus, é que o meu jugo é suave, né? Porque eu sou manso e humilde de coração. Carreguem o meu fardo é leve. Então veja, o convite de Jesus não é para uma vida sem carga, mas é sem a sobrecarga. Existe uma carga, irmãos e irmãs, existe, que são as exigências de Jesus, os mandamentos de Jesus. Aquele que me ama, guarda os meus mandamentos. Não é isso? Nós temos os mandamentos, a vontade de Deus. Então existe sim uma carga, existe sim exigências. É necessário, sim, força e esforço. Nós não podemos achar que vida cristã é uma vida de permissividade, inconsequência, uma vida sem cuidado e sem regras. Tem sim. Hoje muitas pessoas estão dizendo que Deus é amor. Então qualquer coisa que você faça, e qualquer que seja o estilo de vida que você tenha, desde que seja feito com amor, Deus se agrada disso. Basta agora tentar explicar onde está escrito isso nas Escrituras. Porque amor não elimina as exigências. Os pais amam os seus filhos, e se verdadeiramente amam,
não vão retirar as exigências, as responsabilidades, porque não querem que os seus filhos cresçam e se tornem marginais, inconsequentes. Marido, esposa, se amam, isso não significa que não há exigências. Quem esteve aqui ontem aprendeu bastante sobre isso. O cuidado é uma exigência. Você me ama? Então você tem que cuidar. É uma evidência desse cuidado. A fidelidade é uma exigência. E como o mundo tem tirado, essa exigência da fidelidade. Não, se você ama, tem problema. Existe sim uma carga. A carga que vem da palavra de Deus, da vontade de Deus, mas há uma diferença, irmãos, irmãs. Essa é uma carga cujo peso nós podemos carregar, porque ela vem de Deus. Nós podemos carregar aquilo que vem de Deus. Deus não pediria-nos algo que nós não podemos fazer. Deus não nos pede o impossível. Por que Ele faria isso? Deus não é tirânico, não é sarcástico, não é zombeteiro. Deus não brinca com as pessoas. Ele não está brincando com você, Ele não está zombando de você, Ele não está tratando você como se você fosse um moleque, uma criança sem juízo. Em terceiro e último lugar, Jesus oferece aliviar sua sobrecarga. Isso não significa que depois de aliviado, você está pronto para sobrecarregar-se de novo. Veja, o convite de Jesus é para um estilo de vida sem sobrecarga. Não é um convite circunstancial, um atendimento emergencial. Existem dois tipos de médico: aquele que atende no pronto-socorro. Ele está lá porque você teve um mal súbito, um acidente, algo aconteceu de repente, e você precisou buscar ajuda imediata. A função dele não é te tratar a longo prazo, mas combater aqueles sintomas que possam agravar a sua situação, até mesmo te levar ao óbito. Ele está lá para isso. Uma vez você está estabilizado, bom, agora é o seguinte, agora você vai fazer um tratamento, você vai buscar um médico para acompanhá-lo, a curto, médio, longo prazo que seja, quem sabe para o resto da vida. Tem algumas doenças que a gente tem que, olha, agora todo mês, todo ano, cada 3 meses eu tenho que fazer o acompanhamento, fazer exame, e assim vai. E hoje nós temos esse benefício. Então existe aquele médico do consultório, o médico que trata, que cuida, que acompanha. E existe aquele que é do pronto-socorro. Muitas pessoas estão buscando Deus como se Ele fosse esse médico do pronto-atendimento, como se Ele fosse uma espécie de bombeiro, que a coisa pegou fogo, Ele vem e apagou. Agora, seguinte, quem vai limpar a casa, reconstruir de novo, é você. Eu estou indo embora, porque vou voltar para o meu agrupamento. E assim as pessoas buscam a Deus em momentos circunstanciais, em momentos emergenciais. Passada essa situação, já se esquecem de Deus, deixam Deus para lá. A prosperidade, irmãos e irmãs, para uns é pior do que a pobreza. A saúde para uns, nesse sentido, parece ser pior do que a doença. Então a pessoa está vivendo uma sobrecarga, e aí ela lê Filipenses 4, como nós lemos hoje, coloque diante de Deus seus pedidos, que a paz de Deus vai inundar sua mente e coração. 1 Pedro 5,7, que nós lemos hoje, lançando sobre Ele a vossa ansiedade, Ele tem cuidado de vocês. A pessoa lê isso no momento de sobrecarga, vai lá, ora, pede,
Deus me abençoou, estou aliviado, e agora é o seguinte, vou voltar àquele estilo de vida que eu tinha, que me levou a ter essa sobrecarga de novo. A pessoa que tinha uma dívida e de repente ela conseguiu quitar essa dívida, Deus abençoou, e aí então agora que ela está zerada, o que ela vai fazer? Vai fazer uma nova. Uma pessoa que tinha uma doença, tratou, está bem agora? Bom, agora que eu estou bem, eu vou voltar a comer o que eu comia, as coisas erradas que eu comia, eu vou voltar a beber o que eu bebia. Quantas pessoas, irmãos e irmãs, que não se livram de certas sobrecargas, não recebem esta bênção, e aí depois, ao invés de dar a manutenção, passar a ter um estilo de vida para viver, carregando esse jugo suave de Jesus Cristo, elas se afundam novamente e buscam novamente aquilo que vai trazer sobrecarga às suas vidas, e aí fica um ciclo. A pessoa, o estado religioso, o estado espiritual, o estado psicológico da pessoa parece uma montanha russa, sobe e desce, sobe e desce. Jesus está nos convidando para uma vida estável, de alívio estável. Para isso, irmãos e irmãs, nós precisamos aprender a manter o quanto pudermos a serenidade, a paz e a bem-aventurança recebidas. Vida cristã é constante mudança de hábitos, inclusive e especialmente aqueles que nos tornam ansiosos e sobrecarregados.